Podeis assentar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O melhor do céu é Jesus. E Jesus foi dado por nós. Deus deu o melhor dos céus por você. Nós devemos dar o melhor da terra para Ele. E o melhor da terra é você. O melhor dos céus é Ele. O melhor da terra é você. E nós devemos dar o melhor da terra para Ele. Traduzindo, não dê a ninguém mais do que você dê a Deus. Devemos ser bons trabalhadores. Devemos ser exemplos na empresa, referência, até porque isso é o meio de expressar Cristo. Mas nunca dê para a terra mais do que você dá para Deus. Porque Deus não deu um anjo por você. Deus deu o Filho. Então o melhor precisa ser dado a Ele. Às vezes nós pegamos o nosso melhor e damos para os homens. Temos que ser bons exemplos na escola, na faculdade. Isso expressa e revela Deus. Temos que ser bons funcionários. Isso expressa Deus e revela o caráter de Cristo. Porém, o melhor é dado a Ele. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Cristianismo não é, nunca foi e nunca será uma religião. Não foi, não é e nunca será uma religião. Podem fazer dela uma religião, mas não é uma religião. Cristianismo é uma vida, é uma nova realidade. Nós estamos chegando de Caldas Novas, ministramos final de semana, Caldas Novas, sexta, sábado e domingo, e voltamos segunda-feira à noite. É surpreendente o que Deus fez naquele lugar. A glória de Deus tomou aquele lugar de uma forma. No domingo de manhã não havia possibilidade de acabar a reunião, não tinha condições de acabar a reunião. A glória tomou o lugar, os pastores largados no chão. A presença de Deus palpável, palpável. O ar ficou denso, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Uau! Essas últimas viagens que nós temos feito, tem sido ambiente de muita glória. Eu fiquei 1 mês e 15, 20 dias em casa. Mas esse retorno agora tem sido uma dimensão inexplicável do que Deus tem feito. Da glória de Deus, da presença de Deus. Vidas sendo renovadas, pessoas terminando as reuniões, vindo nos procurar, dizendo: pastor, eu quero me apaixonar por Jesus. E isso é maravilhoso, queridos. Poder tocar uma geração. Poder despertar pessoas. Nós ensinamos o que sabemos, mas só geramos o que somos. Uma mensagem, ela não pode ser só pregada, ela precisa ser vivida. Uma mensagem não pode ser só pregada, ela precisa ser vivida. O pregador precisa estar inserido dentro da mensagem que ele prega. Por isso, como disse um dos heróis da fé, se a mensagem não queima quem ouve, que ela queime quem pregue.
mas ela precisa queimar alguém. Aleluia, amém. O primeiro a estar incendiado e chapado com a palavra é o pregador. E a nossa maneira, ou a maneira como nós pensamos, determina as nossas ações. Diga comigo, a maneira como eu penso, determina as minhas ações. Diga para o teu vizinho, a maneira como você pensa, determina as suas ações. Agora pense sobre isso, 10 segundos. Pense assim, a maneira como eu penso determina minhas ações. Pense nessa frase por 10 segundos. Porque às vezes nós falamos algo sem pensar. E aí isso não tem valor. Aliás, tem valor, mas ele não é consciente. E quando nós desejamos chegar num lugar novo, nós precisamos pensar diferente. Uma coisa é querer ir para um novo lugar. Uma coisa é querer atingir uma nova dimensão. Mas querer e não pensar, não. Quando você pensa, você determina onde você vai. Quando você não pensa, você vai chegar no lugar que sempre esteve. Quando você sair daqui, você não vai pensar para ir para casa. O que isso significa? Que a sua mente já tem a rota correta que você vai pregar para casa. Porque você não precisa pensar para voltar para casa. É automático fazer o caminho. Se o Marcos e a Adriana, que estão morando em outro lugar hoje, se eles saírem daqui, eles não pensar, eles vão parar na casa antiga. Porque eles mudaram de casa geográfica, mas a casa anterior ainda está na mente deles. Você está entendendo? Se eles não pensar, eles vão virar à esquerda e vai parar na casa antiga. Então já vamos ler, estou dando a introdução para a gente entrar na mensagem. Um homem que pensa como pecador, ele sempre vai ter ações pecaminosas. Um homem que pensa como pecador, ele sempre vai ter ações de pecado. Nós precisamos aprender a diferenciar o que é pecado e o que é pecador. São coisas totalmente diferentes. Você deveria anotar isso. Existe diferença entre o pecado e o pecador. Anote isso, isso é importante. Há uma diferença entre pecado e pecador. Todo pecador peca. Todo pecador peca, mas nem todos que cometem pecado é pecador. Só para a gente complicar um pouquinho. Só para a gente começar a pensar um pouco. Todo pecador comete pecado, mas nem todo que comete pecado é pecador. Pensa sobre isso, pensa, pastor, é a mesma coisa, indo e voltando. Se é pecador, comete pecado. Se comete pecado, é pecador. Não. Todo pecador comete pecado, mas nem todo mundo que comete pecado é pecador. Agora eu vou explicar. Pecador tem a ver com natureza. Pecador é natureza. Pecado é errar o alvo. Amém? Pecador é questão de natureza. Pecado é errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Se eu pegasse um estilingue ou uma espingarda e tentasse acertar essa câmera, se eu errasse, eu pequei. Isso é pecado. Pecado é errar o alvo. Diga, pecado é errar o alvo. Pecador
é uma questão de natureza. Agora eu vou voltar à frase para ver se clareia mais. Todo pecador comete pecado, mas nem todo pecado é reflexo do pecador. O que o senhor quer dizer com isso? Nós já vamos ler a Bíblia para contextualizar isso. Quem nasceu de novo, peca, mas não é pecador. O dia que você entender isso, irmão, essa é a coisa mais simples e mais complexa que existe no Evangelho. E a gente canta algumas canções, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, como se isso fosse o melhor, é meio de humilhação. Então, se você disser, João diz assim, 1 João, 2 João, 3 João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Aí traduzindo do que é pecado, vou contextualizar. Se dissermos que não erramos o alvo de vez em quando, somos mentirosos. Mas dizer que somos pecador por natureza é mentira. A igreja aprendeu a dizer, eu sou pecador. Não, você comete pecado. Ou melhor, deveria cometer. E essa mentalidade de reconhecer e achar que isso é pecador, faz você justificar sempre os seus erros. E o diabo continua dizendo para você, você é um pecador. Você diz, não, mentira sua, eu cometo pecado. O que significa, pastor? Cometer pecado e não ser pecador. Cometer pecado e não ser pecador significa que você erra, mas você não é mais um profissional do erro. Antes você era profissional no pecado. Você era profissional, especializado em pecar. Ao nascer de novo, o pecado se tornou um acidente na sua vida. E quanto mais nós andamos com Cristo, mais Ele vai ajustando a nossa mira. Mais Ele vai ajustando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Olha o processo, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. Você está entendendo isso? João capítulo 9 diz, o cego disse para aqueles fariseus, nós sabemos que Deus não ouve pecador. Sim ou não? Você é pecador? Se você estava em dúvida agora eu acabei de tirar a sua dúvida, eu te dar a dúvida certa. Vou ratificar. Deus não ouve pecador, sim ou não? Deus te ouve? Deus te ouve? Então você é pecador? Acabou de quebrar a tese, né? Eu sou pecador, então Deus não te ouve, irmão, porque Deus não ouve pecador. Eu não sei o versículo, mas está em João 9. Agora, se dissermos que não cometemos pecado, é mentira. Nós erramos. Nós estamos aqui. Erramos por quê, pastor? Não erramos por natureza. Eu vou ler, o texto vai contextualizar para fechar. Nós não erramos por natureza. O que é natureza, pastor? Dá um exemplo disso. É você pegar um porco e dar um banho nele. Se você trancar ele aqui dentro, ele fica limpo. Mas se você abrir a porta, a primeira poça de lama que ele encontrar, ele vai para ela. Mas você lavou o porco, pôs um lacinho bonito nele, colocou um perfume, um Mont Blanc nele. Não importa o que você fez com o porco. Ele vai para a poça de lama. Agora tem a questão da garça também, né? Você pode soltá-la no meio da lama. Ela não se suja nunca. Aí você decide se é porco ou uma garça. A garça não importa onde ela esteja. A sua plumagem sempre está branquinha. Deus nos colocou no mundo para termos uma plumagem branca. Por isso que o seu sangue nos torna branco como a neve. Eu sei que na cabeça de alguns agora deve estar fervendo, dizendo, não, o pastor está doido. Vai para a Bíblia, irmão, vai para a Bíblia. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. O problema é que a nossa cabeça passou a vida inteira ouvindo. Eu sou pecador. Eu estava dentro do carro, vindo para casa, vindo para cá agora, 7 horas, dentro do carro
carro da André, a gente vindo ouvindo a música, e a menina dizia, pecar é o que eu faço de melhor. Eu falei, está repreendido, irmão. Será que o senhor ainda me ama? Meu filho, será que ele ainda me ama? Ele me amou quando eu era pecador, você imagina agora. E a gente delira com essas músicas, sabe por quê? Porque a gente não tem Bíblia, a gente acha que isso glorifica. Você sabe o que glorifica a Deus, irmãos? O que glorifica a Deus é o estado original. Você sabe o que agrada a Deus? É quando você e eu, nós reconhecemos a obra do Calvário, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora eu vou ler isso daqui para escandalizar você. Se eu não escandalizei até agora, eu vou conseguir agora. 2 Coríntios, um texto muito conhecido. Irmãos, isso daqui tem que tomar de dose homeopática, isso mata. Isso dá diarreia espiritual. Por quê? Porque a nossa cabeça está conceituada. E quando você pensa que é pecador, você sempre vai viver cometendo pecado. E a Bíblia diz em João, aqueles que são nascidos de Deus, não vivem no pecado. Ele não diz que não peca, ele só diz que não consegue mais viver. Por quê? Porque você era um porco. Você era uma porca. Soltava você, você ia para o lixo. O teu remorso fazia você tomar um banho. Sabe, às vezes eu encontro pessoas que tomam 4 banhos no dia. Eu falo, isso é consciência de pecado, irmão. Quer lavar o pecado na água. O pecado só lava com sangue, irmão. O pecado só lava com sangue. Nós tínhamos uma natureza de porco, irmãos. Mas agora nós temos a natureza do Cordeiro. Nós temos a natureza de Jesus. Eu acho que eu vou segurar um pouquinho antes de ler. Quando Jesus morreu, eu não sei se eu falo isso com vocês ainda. Não, eu posso pular para outro assunto. Abre Isaías 50, eu vou falar com vocês. Vai dar um escândalo, mas eu vou falar assim mesmo. Irmão, nem tudo que eu estudo eu prego. Isso daqui que eu vou falar para vocês agora, eu não preguei em lugar nenhum, porque isso é um escândalo. Mas eu estou na minha casa. Apesar que ultimamente toda igreja que eu passo, eu falo que é minha casa. Mas só tem uma igreja, irmão? Eu estou aonde? Quando é que eu estou em casa? Quando eu estou em qualquer lugar. Eu tenho estudado sobre isso. Que eu vou falar com você agora. E esse final de semana eu estava pregando com um camarada muito top. Eu tenho sentado com algumas pessoas falado sobre esse texto. Tem dado uma boa discussão. Isaías 53, 9 diz assim. Eu gosto de quarta porque a gente pode dar uma farofa assim, um negócio mais gordo. Diz assim, 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Coloca um grifo aí nessa morte aí. Coloca aí um grifo, risca ela, morte. Pode riscar, irmão. Se você estudar no original, você sabe como é que está? Porque no Antigo Testamento é hebraico, ok? Novo Testamento, grego. Nós temos algum problema, nós temos vários problemas no Novo Testamento, porque Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico e aramaico. Então nós podemos ter distorções do Novo Testamento, ok? Mas aqui está no hebraico. Você deve estudar, porque o que você está ouvindo agora, você não ouviu ainda não. 53, 9. Sabe como é que está no original? Está assim. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve, olhe para mim, esteve nas suas mortes. No original está no plural. Morte aí, no original, está mortes. Ué, como é que um homem tem mortes? Jesus morreu 2 vezes. Jesus morreu
Isso é muito importante a gente entender isso. Eu vou te mostrar isso na lógica, e você vai entender, mesmo você não entendendo do hebraico, você vai ver que é lógico. Por exemplo, o homem começou a morrer fisicamente a partir de quando? A partir do quê? Do pecado, ok? Porque a morte física é reflexo da morte espiritual. E quando diz que o homem morreu, por mais que nós falamos que o espírito morreu, não é propriamente isso. Morte significa separação. Morte significa separação no original. Quando fala que o homem morreu, não quer dizer que propriamente o espírito dele morreu, mas o espírito dele foi separado de Deus. Ele perdeu a comunicação. Então vocês concordam comigo que o corpo físico só passou a ser mortal depois do pecado. Agora entra a lógica. Que pecado que Jesus tinha? Que pecado que Jesus tinha? Como é que ele ia morrer? Ele tinha pecado? Não. Como é que ia morrer o seu corpo, Marcelo, se o seu espírito não estava morto? Tem lógica não? Tem lógica ou não? Você acha que ele morreria? A única coisa que traz morte física é a morte espiritual. Jesus nasceu morto? Não. O salmista diz: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Jesus não nasceu assim. Ele nasceu com a natureza pura. Quando ele disse, você está em Coríntios aí? Coríntios, volta lá para Coríntios. Vamos ler o 21, depois eu vou ler o 17, tá? O 17 eu vou fazer encerramento. Olha o que diz o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado. Leia direito, isso é texto que tem que estar grifado. Isso são textos de fundamentos. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Diga: Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando foi que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós? Quando Jesus disse na cruz do Calvário: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora Deus o fez pecado. E naquela hora o seu espírito morreu. E só depois do seu espírito morrer é que o seu corpo poderia morrer. Existe possibilidade de algum santo ir para o inferno? Existe não? Não. Jesus foi ao inferno? Foi ou não? Ele foi como santo ou como pecador? Gente, você acabou de falar que santo não pode ir no inferno. Como é que você está falando que Jesus foi lá como santo? Se santo não entra lá? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora eu vou escandalizar você mais ainda. O diabo reteve Jesus como pecador durante 3 dias. Durante 3 dias Jesus era cativo do diabo, porque ele se tornou pecador. Deus o fez pecador. Depois de 3 dias, a justiça se manifestou, e aí o Espírito ressuscitou. Então primeiro morreu. Esse texto de Isaías 53:9 diz: e nas suas mortes, ele morreu espiritualmente. Agora presta atenção. Quando ele se tornou pecador, ele se tornou igual a nós. Quando ele se tornou pecador, ele se tornou igual a nós. Quando ele ressuscitou, glorificado, nós nos tornamos igual a ele. Ele se tornou a nossa semelhança e nos fez a semelhança dele.
Na morte, Ele se fez pecador igual a eu ou você. Tudo que nós éramos, Ele se tornou. Mas quando Ele ressuscitou, nós nos tornamos igual a Ele. Quando Ele morreu na cruz, Ele se tornou igual a você. Tudo que você era, Ele era. E Ele foi separado do Pai, para que você nunca fosse, nunca mais fosse. Ele se tornou maldito, para que não houvesse mais maldição sobre a sua vida. Ele se tornou enfermo, para que não houvesse doença sobre a sua vida. Ele se tornou pobre, para que você fosse rico. E Ele foi ao inferno para que você nunca fosse até lá. Ele falou: você devia ir para o inferno, mas eu vou lá por você, e você nunca irá lá. Nós não sabemos quem nós somos, irmão. Quando Ele morreu, você deveria anotar isso. Quando Ele morreu, Ele se tornou igual a mim. Quando Ele ressuscitou, eu me tornei igual a Ele. Vamos lá, diga comigo: quando Jesus morreu, Ele se tornou igual a mim. Quando Ele ressuscitou, eu me tornei igual a Ele. Aí você pode, se você está anotando, você pode anotar 1 João 4,17. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. A Bíblia vai se explicando, irmão. Aí o diabo diz para você: você é um pecador miserável. Você diz: mentira sua, eu sou santo por natureza. Uma mente de pecador, uma mente consciente do pecador. Irmãos, não dá tempo da gente fazer tudo hoje. Uma mente de pecador sempre nos levará para o pecado. O pecado que nós cometemos hoje, os alvos que nós erramos, é por causa de uma mente que ainda não foi renovada. Todos nós, eu inclusive. Um corpo que está em estado de decomposição. Agora nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios 5,17. Texto que você conhece de cor e salteado, irmãos. Assim, se alguém está em Cristo, olhe para mim. Preciso fazer uma pergunta: quem está em Cristo? Aqui. Não, irmãos, é sério. Quem está em Cristo aqui? A palavra em, preposição primária, conotação de lugar. Em, não com. Em, preposição primária, conotação de lugar. Assim, pois, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Ok. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Diga comigo: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você quer ver o que significa nova? Você quer ver? Nova diz assim, presta atenção. A palavra nova no hebraico é kainos, kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, diga kainos, isso. Agora, o que significa kainos? Kainos significa novo, com respeito à forma, recentemente feito. Você foi recentemente feito. Significa fresco, fresquinho, porque foi feito agora. Aquele cafezinho fresco, faz um cafezinho fresco para nós. É disso que ele está falando. Fresco, foi feito agora. Uau! O capeta não aguenta isso, irmão. Porque tudo que ele tem é o seu passado. Se ele perder a conexão com o seu passado, ele perdeu você. Não terminei ainda não. Fresco, recente, não usado. Recente, não usado.
assim, pastor? Você foi criado de novo e nunca tinha sido usado. Não usado, não surrado, com respeito à substância de um novo tipo, sem precedente. O que é que significa sem precedente? Sem nada anterior, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. Pastor, o que é que significa? Significa que depois de Jesus, Deus não conhece você, quem você era. Vamos aplaudir, Ele é digno disso. É como se o diabo falasse assim: Deus, quem é Edileuza antes de Cristo? Deus diz: eu não conheço Edileuza antes de Cristo. Eu não conheço. Deus só conhece você a partir de Cristo. Toma essa, capeta. Ele não te conhece. Você está vendo como é que um texto conhecido traz coisas sobrenaturais? Assim que se alguém está em Cristo, nova, recente, fresco, sem precedente, nunca usado. Você nasceu de novo. E como é que Deus te fez de novo e te fez pecador, irmão? Nem na primeira vez Ele te fez pecador. Quem se tornou pecador? Escute, queridos, presta atenção. O pecado tem origem de quem? Vamos, gente. Como é que é? Diabo. A origem do pecado é o diabo. Quem tem a natureza do pecado é filho de quem? Vamos, gente, vocês falam, porque aí eu não pego pesado sozinho. O diabo. O pecador é filho do diabo por natureza. Ok? Você nasceu de novo e é filho do diabo por natureza. Ele nos transportou do império das trevas, nos estabeleceu no reino do Filho do seu amor. Tem uma nova vida para você. Essa é a cristologia. É isso que a igreja precisa entender. Quem você era antes? Antes? Não lembro não. Sabe quando algo é apagado na ficha de um detento, foi zerado, ele não deve nada. É como se ele nunca passasse pelaquela delegacia de Deus. Você nunca passou por lá. Ele começou você de novo. Você morreu no pecado e ele nasce, você nasceu de novo. Ele disse: agora você é como eu. A sua mente ainda está em processo de renovação. Você ainda é o alvo, mas a sua natureza é a minha. A sua natureza é a minha. Você é semelhante a mim. Ele levou você para o estado original. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É isso que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu espiritualmente, ele estava se tornando semelhante a você. Quando ele ressuscitou em glória, você estava se tornando igual a ele. Irmãos, essa é a notícia mais linda que você pode receber. Aí você tem que lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 1, pode anotar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que isso me ajuda? A você perder o medo, a você perder a indignidade. Eu não mereço. Mas quando eu falo que você não merece mesmo, mas a graça te fez receber. Eu não estou falando que você merece, eu estou falando da indignidade. Quem sou eu para chegar diante de Deus? Você é simplesmente como Ele. Marcos, você não é diferente na filiação diante de Deus em nada de Jesus. Eu não estou falando que você tem a dimensão dele.
Mas do jeito que ele é filho, você é. Ele é justo? Jesus é justo? Você é. Jesus é santo? Você é. Vamos lá para o último versículo que eu li lá, é 5:21. Sabe onde é que a gente vai ensinar isso daqui, irmãos? Na escola que eu vou começar agora em agosto. Nós vamos começar dia 1º de agosto, vai voltar a nossa escola da fé. Apostilada, com apostila, com cronograma de aula, com formatura, no final. Você está entendendo? Vai ser aula, irmãos. Eu quis colocar na terça, porque na terça geralmente eu estou em casa. Para a gente não estar falhando tanto. Presta atenção. Versículo 21 novamente. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo, justiça de Deus. Diga novamente, justiça de Deus. Agora eu vou te falar o que é justiça, tá? Então através de Jesus nós somos feitos justiça de Deus, ok? Então vamos ver o que significa justiça. No sentido amplo, estado daquele que é como deve ser. Diante de Deus, eu não sou como eu serei no futuro. Eu sou como eu deveria ser. Estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida. Justiça, pensamento, sentimento e ações corretas. No sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para nós encerrarmos. Uma das coisas que a gente não entendeu é que esse povo de mentalidade religiosa diz assim, Deus faz justiça. Esse povo não entendeu o que é justiça. Irmão, justiça é algo bom ou ruim? É bom. Se eu e a Viviane tem uma escolinha, eu tenho um filho na escolinha dela. Eu achei que ela fez algo fora da lei. Eu levei ela para a justiça. Significa que eu quero que seja feito o quê? O que é certo. Eu contrato um advogado e ela contrata outro. Porque ela acredita que ela está certo. E eu acredito que eu estou. E quem vai determinar isso? O juiz. Baseado no quê? No que ele quer? No sentimento? No quê? Na verdade, da Constituição, se fosse no caso do Brasil. O diabo pega a Viviane, leva diante de Deus e fala, ó, ela fez isso, fez isso, fez isso. Deus é o juiz, ok? Aí ele só reconhece a Viviane a partir de Jesus. A ideia de um juiz íntegro é condenar alguém por maldade, por sentimento. Se tem uma coisa que um juiz não pode ter, é sentimento na hora de determinar a causa. Ele tem que caminhar de acordo com a lei. Diante do diabo, do passado da Viviane, ele tem o que acusar. Só que aí quando Deus vai olhar para Viviane, ele olha através da justiça que foi feita através de Jesus. E o juiz, ele não fica do lado dela porque ela é crente. Ele faz justiça baseado na palavra. Deus não fica do seu lado porque você vem para a igreja. Então acaba com esse negócio, fala, Deus faz justiça lá na minha empresa. Justiça é fazer o que é certo. Se certo for condenar, vai ser condenado. E haverá condenação no final, irmãos, para aqueles que permaneceram no pecado. A mensagem que eu estou trazendo não traz liberalidade para o pecado. Não existe isso, irmãos.
A graça não gera. Eu acabei de falar de natureza, irmãos. Eu acabei de falar de... essa mensagem aí autoriza a gente... Não. É para quem está em Cristo, irmãos. Deixa eu ler só mais um. Romanos, capítulo 6. Para a gente ratificar isso aqui. Irmãos, eu tenho medo de falar algumas coisas aqui, porque aqui tem que desenhar uns negócios. Porque coisa ruim o pessoal pega fácil. Pensa num pessoal bom para distorcer. Romanos 6. Eu já estou encerrando, eu vou encerrar. Domingo a gente vai chapar o coco aqui. Acharam? Romanos 6? Diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O apóstolo Paulo está falando, de modo nenhum. Olha que o versículo 2 é outra pergunta. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele, morremos. Você morreu para o pecado, irmão. Não tem como você viver. Aquela natureza de porco, morreu, foi crucificada. Escute, não foi só Jesus que morreu, você morreu com ele. Não foi só Jesus que ressuscitou, você ressuscitou com ele. Nós morremos juntos com ele. E nós ressuscitamos juntos com ele. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. É por isso que o escritor de Hebreus diz assim: nos acheguemos diante do trono da graça sem medo. Eu não preciso ter medo, por quê? Porque eu não estou entrando. Não é alguém contaminado chegando diante de um Deus santo. É um filho chegando diante do Pai. E ele está de braços abertos dizendo: você passou a existir a partir de Jesus. Eu te conheço através do meu filho. A justiça foi feita. Diga: eu não devo nada. Eu não devo nada, capeta. Aí as pessoas dizem: aprontou tudo na vida, no final da vida foi crente. Graças a Deus que foi no final da vida, irmãos. Se Hitler, no último momento da vida dele, se arrependeu, ele foi salvo. O que eu estou pregando para você é cristologia. Isso é reino. Chegue diante dele como um filho, com reverência, com temor. Por que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo? Quando você conhece o amor dele, você não tem medo de chegar diante dele. O medo que a gente tem tido de nos achegar é porque nós não conhecemos o amor, o melhor de Deus. Eu já disse isso aqui dezenas de vezes. O âmago de Deus é o amor. Pastor, agora o senhor encucou minha cabeça assim, eu estou piradão assim. E o negócio do julgamento lá, que a gente vai ser julgado por tudo que a gente fez. O julgamento, mas é a partir do novo nascimento. Não do que você fez no passado. Deus não te conhece antes. Você nasceu a partir dali. E você vai ser julgado por aquilo que você não se arrependeu. Porque o sangue nos cobre. Você está entendendo isso? Olhe para mim, eu vou encerrar. Olhe para mim. É por isso que a gente não vende bênção, irmão, milagre, martelinho só para bater na sua cabeça. Não tem que vender martelo, lenço, não tem que vender nada, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que você como pastor. Pastor é uma função que eu tenho no reino. Mas você é tão filho quanto eu. E nós somos tão filho quanto Jesus. Eu não sou melhor que você, não existe isso. Irmãos, não é que eu não queira, eu não posso vender nada para você, porque o que eu recebi de graça foi dado para você também. Não compre bênção, a bênção é sua. Preço para pagar é dimensão, é outro assunto. Mas bênção não. Pagar preço, existe. Dimensão ministerial é outro assunto, a gente fala outro dia. Mas bênção não tem preço. Redenção, identificação, justificação
e a apropriação. São 4 pilares da nova vida no Senhor. Todo crente deveria saber disso. Diga comigo: redenção, identificação, justificação e apropriação. Quando eu fui redimido, que vem de redenção, houve uma identificação. Ele se identificou comigo. Ele se tornou como eu era. E aí houve justificação. Ele ressuscitou. A justiça foi feita. E aí a única coisa que nos cabe hoje: redenção foi feita, identificação foi feita, justificação foi feita. A única coisa que nos cabe hoje é o quê? Qual é o último passo? Apropriação. É só o que nos falta. A cura, Deus não vai me dar, Ele me deu. Suponhamos que a Edileuza tem um terreno lá, uma praia rica aí, como é que é? Uma praia, Maresias. Ela tem um terreno lá. E um dia ela sai daqui, depois de 1 ano e meio sem ir lá, ela chega lá, tem alguém construindo no terreno dela. Ela tem que comprar aquele terreno? Ela tem toda a documentação. Ela tem que comprar? Ela vai fazer o quê? Uma reintegração. Tudo que nós temos que fazer é uma reintegração de posse. O diabo diz: você é doente. Você diz: olha, eu quero a reintegração da cura, é minha. Olhe para mim. Eu não sei que doença que você tem estado. Ela está aí, mas é ilegal. Apropriação. Canaã não foi dado para o povo. Mas o que é que tinha dentro de Canaã? O que é que tinha dentro de Canaã? Diga: gigantes. Mas a terra era deles, não era? O que eles precisavam fazer? Se apropriar. Mas como é que Deus me deu se tem gigante? Pois é, a cura Ele te deu. Tira o gigante da mentira. O gigante de um sentimento, o qual você tem se identificado com o sentimento. Você não é o que você sente. Você é o que Deus diz. Ele não está me dando cura. Ele me deu cura. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Ele não está me dando cura, Ele me curou. Eu só me aproprio. Irmão, só uma mensagem dessa pregando no Brasil, acaba com esse monte de comércio dentro de igreja. Vai falir um monte de coisa. Porque quem patrocina a religião é o capeta. Deus só patrocina o reino. E a religião é fundamentada em comércio, que nasceu lá no inferno, o qual o diabo multiplicou o comércio. O reino não se leva vantagem. No reino não se leva vantagem. Deus pode usar o reino para te prosperar e te abençoar, mas você não vive em torno do benefício. Você está entendendo isso? Os músicos podem vir, porque senão eu não vou terminar. Irmãos, não tem esboço não, é só as leituras de uns textos. Não tem esboço nenhum aqui não, é só um catado. É por isso que não se aprende a pregar, irmãos. Você aprende a ter vida com Deus. Quando você abre a boca, sai. Amém? Você pode aprender homilética a nível de fundamento de expositivo, tal. Não pergunta nada que eu não sei nada disso, irmão. Eu sei chapar o coco. Só uma pergunta. Deixa eu tomar mais uma água. Esse dia eu estava num lugar que alguém me disse: pastor, quando o senhor está pregando, você não toma água, né? Eu falei: não dá tempo. Não é que eu não tenho sede, é que não dá tempo. Só para a gente quebrar outra tese aqui que não está muito clara. O sacrifício que Jesus fez, porque Ele pagou um preço, não pagou? Ele pagou esse preço para quem? Gente, a dúvida paira no ar. Para quem que Ele pagou? Não vejo ninguém com coragem de falar, gente. Não. Você foi comprado por Ele. Para você comprar essa jaqueta, você pagou para alguém. Ele comprou você. Para quem que Ele pagou?
Isso é outra tese que tem que ser quebrada. Para quem que ele pagou? O homem estava em dívida com Deus. Quem foi que o fez pecado? O diabo ou Deus? Eu não queria entrar nisso, irmão. Vamos para 2 Coríntios de novo, irmão. Aí a gente encerra. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem o fez pecado por nós? Diga Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O homem entregou o que ele tinha ao diabo. E ele ficou em dívida com Deus, porque o homem era propriedade de Deus. O homem estava em dívida, o homem era inimigo de Deus. Jesus foi lá e fez a justiça diante de Deus. Não é que resolveu com o diabo, você estava bom com Deus. Resolveu diante de Deus. E você não tem mais nada a ver com o diabo. Eu sei que esse amém não está convincente. Você estava preso nas mãos de Satanás. Isso é claro. Você era escravo por causa do que você fez. Mas o preço que foi pago, que foi aceito. Quem aceitou o sacrifício de Jesus? O diabo ou Deus? Quem foi que aceitou o sacrifício de Jesus? O diabo ou Deus? A cruz é um preço que foi pago, ok? Quem aceitou o valor devido que foi pago? Deus ou o diabo? Quem foi que disse assim, eu aceito tudo isso que foi pago? O diabo ou foi Deus? A justiça foi feita diante de Deus, não diante do diabo, porque ele não é justo. Você era cativo do diabo, prisioneiro do diabo, porque você não tinha só o diabo como inimigo. A gente não sabe o que não é, a gente não sabe o que não é nascer de novo. Quando você não é nascido de novo, presta atenção, você não tem só o diabo como seu inimigo. Deus também é seu inimigo. Você imagina, irmão, ter o diabo como inimigo não é fácil. Você imagina Deus. Você está perdido, irmão. A justiça não se faz justiça diante do diabo. Quem reconhece a justiça de Cristo não é Satanás. Quem reconhece a justiça de Cristo é o Pai. É um boleto que Jesus levou. É um boleto que Jesus levou, segura. Mostrou para o pai olhou. Boleto. Boleto que Jesus levou para o Pai. Irmãos, quantos dias demorou para que o Espírito Santo viesse? Isso aí na filmagem assim fica legal. O pessoal já reclama que eu uso toalhinha rosa. Presta atenção. Quantos dias demorou para compensar o boleto? Não, 40 dias ele teve na terra. Foi menos, Marcelo. Quantos dias que depois que Jesus subiu ao céu, houve Pentecoste? Vamos, gente. Vou ter que fazer escola dominical aqui. 10 dias depois, irmãos. Jesus passou 40 dias na terra, ok? Depois que ele ressuscitou, não foi isso? 10 dias depois que ele foi assunto aos céus, houve Pentecoste. O Espírito de Deus não podia habitar no homem pecador. Agora o Pai confere o boleto e diz, eu aceito o valor que foi pago. O Espírito desceu sobre eles. E agora você, não só ele, se tornou morada de Deus. Ah, irmão, você deveria pôr a barriga para dentro o máximo que você conseguisse. Eu sei que alguns é difícil colocar a barriga para dentro, mas o máximo que você conseguisse, colocar a barriga para dentro e o peito para fora e disser, em Deus, através de Jesus, eu sou.
Em Deus, através de Jesus, eu sou. Em Deus, através de Jesus, eu sou. A Deus nós pedimos, ao diabo ordenamos. A Deus nós pedimos, ao diabo ordenamos. A Deus nós pedimos, ao diabo ordenamos. Quem é que está falando? É a Viviane? Não! É a filha de Deus, semelhante a Jesus. É isso, irmão. Simples assim. Redenção, identificação, justificação e apropriação. Todas as 3 primeiras já foram feitas. A última não é com ele. As 3 primeiras é dele. Você quer estudar um pouco sobre redenção? Se você buscar o Luciano Subirá, falando sobre dízimo, você vai encontrar ele falando sobre redenção. Falando de dízimo. Mas por ali você entende. O que é redenção? Redenção, ele pagou. Identificação, ficou parecido comigo. Fez justiça. E agora ele diz, agora é com você. Você se apropria. O reino de Deus é tomado. Por quê, gente? Por força, por violência. O reino é o céu? É a minha salvação? Você toma a salvação por força? Salvação por graça, irmão. Então por que está falando de força, irmão? O que é que tem de força, irmão? Salvação não é. O que é que você toma de Deus à força? Você toma alguma coisa de Deus à força? Deus, segura aqui, segura, não solta não. Dá, Deus fala, não, você fala, me dá, agora solta. Agora eu tomei de Deus, tomei a força dele, não quis me dar a cura, eu tomei. Quem que ele pensa que é? Não. O reino dos céus fala de uma condição. Mateus fala do reino dos céus. Lucas fala o reino de Deus, ou é vice-versa. É a mesma coisa. Só muda a linguagem, reino de Deus e reino dos céus. Você não toma nada de Deus à força. O reino dos céus se toma por violência. O que é o reino? É uma cultura, é uma condição. E quem se esforça se apodera dela. O reino dos céus é semelhante a um homem. Não sei se é uma parábola, mas Jesus, qual é o valente? Quando fala do valente, entrando numa casa, não amarra o valente. E só depois que amarra o valente, que pode saquear. Você é mais valente do que o valente. Você chega no lugar, amarra ele. E agora, tudo que está naquele lugar, cidade, família, nações. Como já dizia, saudoso e desejado ser conhecido por mim, que não foi, que morreu em fevereiro de 2014, T.L. Osborne. Ele simplesmente dizia uma frase: quando eu chego no lugar, o diabo está com problema. Vamos colocar de pé, gente. Jesus, eu te amo. Irmão, isso não é pregação, isso é aula. Daqui depois que estiver lá no YouTube, você vai ouvindo. Irmãos, sexta-feira eu cheguei num hotel em Caldas Novas. Tem 701 um quarto. 701. Quando eu desci na recepção, quando eu cheguei na recepção, o porteiro, quando eu saí do carro, o porteiro me disse: Pastor Ricardo Costa. Eu falei: de onde você me conhece, cara? Pastor, te ouço na internet todo dia, cara. Eu abracei ele, dei meu telefone para ele. Eu falei: agora, querido, você vai ouvir e receber áudio todo dia. Ele falou: não brinca não. Eu falei: pois é. Aí eu mandei um áudio para eles hoje. Ele me respondeu: pastor, isso veio tudo codificado. Irmãos, Deus está soprando algo no Brasil e nas nações. Quando foi no domingo de manhã, estava ele, a esposa e a família dele lá. Terminaram chapado também. Deus está soprando algo. Deus vai trazer um avivamento na nossa nação.
Eu não estou falando que é só por mim, irmãos, é por mim, é por você, é por outros, é pela igreja brasileira, é pelos ministros que estão sendo despertados. Eu sei, irmão, que tem muita sujeira debaixo do tapete, e parece que essa sujeira não acaba, parece que a cada dia aparece mais. Irmãos, mas o que é melhor? Fazer a faxina ou deixar escondido? Irmãos, eu sei que tem muita coisa para limpar, mas Deus está limpando, irmãos. Deus está limpando, Deus vai mudar. Irmãos, Deus vai mudar a história da igreja brasileira. Irmãos, nós vamos viver uma colheita como nós nunca vivemos. Queridos, isso é uma palavra que não beneficia. Isso que eu acabei de falar, pelo Espírito, isso não beneficia só você, irmãos. Isso não sabe o que nos dá? Deve nos dar um anseio por ganhar uma alma, por pegar uma vida e falar: não, a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida também. Você vai ser diante de Deus como Jesus é. Irmãos, sabe o que isso também me dá? Me dá um anseio, porque curas e milagres não é para os salvos, curas e milagres é para todos. Mas a justiça, porque a doença vem de Deus ou do diabo? Vamos, gente, pelo amor de Deus. A doença vem da onde? Diga: do diabo. É difícil falar isso porque talvez você está doente, né, irmão? O que você está sentindo não muda a palavra, irmão. O que eu estou falando não é para afrontar você, é para dizer quem você é. Eu não tenho aqui anseio de condenação, irmão. Não tem condenação. Eu só quero dizer que Jesus te curou. Pastor, dor de cabeça, curou. Enxaqueca, curou. TPM que deixa de mau humor, curou. Câncer, curou. Cegueira, curou. Ouvido surdo, curou. Ele curou. Eu sou curado. Erga as suas mãos e diga: eu sou curado em nome de Jesus. Diga: eu sou curado em nome de Jesus. Diga: a doença não faz parte da minha vida. A doença não tem legalidade sobre a minha vida. Da planta dos pés à cabeça, eu sou curado. Todos os meus órgãos estão em pleno funcionamento. Vamos aplaudir a Ele que é digno. Jesus pegou o Alex, tirou do reino das trevas, vem cá, Alex, transportou para o reino da luz, limpou, justificou. Aí ele olhou para o Alex e falou: está vendo o mundo? Aí o Alex disse: estou. Falou: o mundo está em trevas, né? Tá. Eu te envio agora, seja a luz do mundo. O diabo não é alguém para ser subestimado. Nunca subestime ele, não brinque com ele. Mas ele não é para ser temido por você. Uma coisa é você subestimar, brincar com o pecado igual Sansão brincava. Não se brinca com o pecado, irmãos. Fuja do pecado. Você está entendendo? Fuja. Vou passar. Não, fuja. Mas você não precisa ter medo do diabo. Se nós tivermos a revelação de quem nós somos, aonde nós entrarmos, estou falando em igreja não, irmãos. Qualquer lugar que você entrar, os céus vai se manifestar, pessoas serão curadas. Nós temos um caminho, irmãos. O meu papel com vocês é só trazer esse fundamento e essa renovação. O meu papel com vocês é vacinar vocês. Não compro bênção. O que eu semeio no reino é porque eu tenho uma alma generosa. O que eu faço não é por compra de bênção, porque Deus está nos libertando da avareza. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Canta alguma coisa para nós, amém? Tu me desvelas com uma melodia e me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos, todos os
Erga suas mãos, por favor. Declare isso com fé, crendo. Encha sua boca e declare. Diga: eu sou. Mais uma vez as vozes. Abri o mar para eu passar. Mais uma vez. Declare isso. Mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou para que eu pudesse cantar. Diga: eu sou. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Abra sua boca e declare: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A última vez, nós vamos encerrar, depois aplaudindo. Eu sou filho de Deus. Aplauda Ele, Ele é digno. Uau, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. A ideia do Evangelho não é te fazer melhor apenas, ainda que ele faz a gente ser melhor, se sentir melhor. A ideia do Evangelho é te transformar. Então você não vem só para a igreja para se sentir melhor, isso está dentro. Nós viemos para cá para ser transformados. Ok. Nós vamos orar aqui pela vida do Éder. É Éder? É isso? É Éder? Tá. Fátima, né? Nós vamos orar por 3 pessoas, irmãos. Nós vamos fazer o seguinte: esses 2 lados que tem menos, a gente vai orar pela vida do Éder, ok? Que na madrugada de segunda para terça teve um infarto e foi para o hospital. E passou por uma cirurgia e hoje teve uma parada cardíaca, que está na UTI. Vocês 2 lados vão orar pela vida do Éder. Nós vamos declarar que ele é curado pelo poder de Jesus Cristo, que a vida de Deus se manifeste nele. Esse lado de cá vai orar pela Juliana, né? Juliana é a irmã do Alex, está internada. Os médicos já falaram que os 2 rins estão paralisados, então decidindo se vão fazer hemodiálise. Nós vamos declarar sobre a vida da Juliana, que os rins dela voltem a funcionar. Tudo foi criado pela palavra, então a palavra tem o poder de restabelecer todas as coisas. E o lado dos jovens, esse último lado aqui, vai orar pela Fátima, que está com trombose, é isso? Anfitriã da Josa, ok? Nós vamos ordenar que essa trombose desapareça em nome de Jesus. 1, 2, 3, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus. Queridos, separe o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias.